Olá, olá pessoal. Então vamos agora para a nossa aula de modelagem de personagem. Essa aula a gente vai passar pelos princípios de modelagem de personagens ou qualquer coisa que seja animada depois, que tenha deformação, né, que use rig, seja para jogos, seja para animação. Nosso foco é em jogos, porém, então a gente vai trabalhar com alguns princípios também específicos da área de jogos. Ela talvez seja uma aula um pouco mais longa e menos dividida que as minhas normais, mas ela é separada em diversas etapazinhas de importância diferente e tudo mais, então vocês podem pausar e ver na velocidade que quiserem. Primeira coisa que a gente trabalha é com a ideia de um model sheet. O que é o model sheet? O model sheet é a nossa folha referencial. A gente vai ter uma aula só disso depois explicando mais semana que vem. Mas o model sheet é o que você usa para guiar a visão do seu personagem. Guiar. Ó, tá vendo que esse personagem aqui está em frente, lado, com o bracinho separado e costas? Isso permite que eu tenha vários pontos de referência para poder criar esse modelo. Muitas vezes a gente usa só frente e lado, mas algumas vezes é muito importante usar costas também. No caso de vocês, eu acho que vai ser bem importante usar costas, então, né, porque é runner, principalmente os runners que forem ser vistos de trás, vai ser importante ter uma versão do model sheet de costas. Ele é feito desse jeito, a gente faz uma certa edição para usar no Blender mesmo, mas por base o model sheet é o nosso design. É a nossa referência de design de personagem, é o que vocês vão pegar na aula do Laca depois e usar para criar personagens mais interessantes. Depois disso, um dos nossos princípios básicos é o princípio do linked versus o lose. O que é linked e o que é lose? Bem, link é o que está linkado e grudado e lose é o que está solto. Então, se eu tiver um rig, por exemplo, de uma perna, tá vendo que o modelo está grudado? Então, quando eu mexer esse modelo, ele vai deformar a minha malha. Isso é o linked. No loose, por exemplo, numa perna de um robô, alguma coisa do tipo, os pedaços estão soltos, tá vendo? A malha não é grudada uma na outra. Então, quando ela move e cria posições diferentes, essas posições elas não deformam a malha. Então, a decisão de o que é linkado e o que é solto, linked versus loose, é uma decisão extremamente importante na hora de modelar, porque ela basicamente define o que vai ter deformação e o que não vai ter deformação do nosso personagem. Geralmente, objetos orgânicos a gente vai para o linked e objetos mecânicos a gente trabalha mais com lose. Se for fazer um robô, a gente tende a usar lose. Se for fazer uma pessoa, um animal, a gente tende a usar linked. Ok? Mas é mais ou menos isso, assim. É a ideia de como o rig vai afetar a deformação dessa malha ou a não deformação dessa malha, caso seja as pecinhas soltas. Para o modelo, isso basicamente significa, no caso desse modelo, é um modelo que está tudo junto, e no caso desse modelo, é um modelo que ó, as peças estão separadas, né? Ok, então essa é basicamente a grande diferença entre linked e loose. Além disso, a gente tem a ideia de silhueta. Silhueta vocês devem já conhecer o conceito, né? Só fazer um negocinho aqui. O... Então, basicamente, a silhueta é esse formato que dá. Então, por exemplo, eu consigo ter aqui um formatinho de Mickey. Dependendo do zoom que eu dou, ele muda a minha silhueta, né? Claro que em 2D a silhueta geralmente é vista somente assim, somente em um plano de visão. Em 3D isso tudo muda. Então em 3D, no caso, a gente vai ter que trabalhar com a silhueta vista de todos os ângulos, né? Então por isso que a gente usa o model sheet. Por isso que a gente vai e usa o model sheet que opa, que usa o model sheet que é para controlar
justamente essa questão da silhueta. Controlar o que na silhueta vai ser visível. Porque no 3D, ele pode enganar muito. Uma silhueta aqui de frente é uma coisa, na medida que a gente vai girando, a gente percebe que ela é absolutamente diferente do que indicava à primeira vista, né? Então dá para se enganar muitas pessoas com uma silhueta no 2D e a mesma coisa não vai acontecer no 3D. Então, ao pensar a silhueta em 3D, nós vamos sempre pensar no modelo girando. A gente vai sempre ficar vendo todos os ângulos para garantir que a silhueta vai funcionar de diversas formas dentro do jogo. Além disso, a gente tem também curvas. Curva é basicamente o quão você quer que tenham curvas no seu modelo e o quão suaves você quer que elas sejam. Em resumo por exemplo, aqui a gente tem 3 curvas que seguem o mesmo caminho, né? Invariavelmente, essa curva é mais suave que essa, que é mais suave que essa. A única regra é, quanto mais você quer que essa curva seja suave, mais vértice você coloca. Então essa aqui a gente tem um vértice para a curva, é basicamente um quadrado torto. Essa aqui ele já foi subdividido, dá para a gente arrumar um pouco mais. E essa foi subdividida ainda mais vezes. E a gente ajusta a malha depois para ela ficar mais ou menos organizada, né? Se eu subdividisse essa malha mais uma vez ainda, eu podia vir e continuar esse processo de gerar uma curvinha e tudo mais, garantindo. Só arrumar aqui que ela ficaria ainda mais suave a minha curva, porque eu estou aumentando a quantidade de vértices, sabe? Mas não é o caso. Então, basicamente, toda vez que você for adicionar curvas no seu modelo, você vai adicionar a contagem de vértices. Então, isso você tem que pensar muito para fazer o modelo low poly. Porque quando você está fazendo um modelo low poly, aí você quer fazer um boneco todo redondinho, mesmo ele sendo simples, mesmo ele não sendo detalhado, você vai ter que aumentar a poligonagem dele por causa da quantidade de curvas. Então pense com certo cuidado quando é bom adicionar mais curvas, quando é bom você segurar a mão para manter o boneco low poly e sendo assim otimizado para o jogo, para o processo do jogo. Deixa eu apagar isso aqui. Outra coisa que a gente tem é a ideia de rig e dobras, né? Nós temos aqui 3 cilindros assim. Quando nós estamos trabalhando com dobras, dobras diferentes vão gerar movimentações diferentes da forma como aquela perna dobra ou não. Então, por exemplo, eu vou dobrar todas essas pernas aqui. Eu falo perna por costume, porque isso é uma dobra muito comum de fazer em perna. E aí, eu vou esconder todos esses rigs para vocês verem a diferença que acontece com a deformação dependendo da forma como nós fazemos a malha. Então, o posing é o planejamento de dobra. Vamos colocar um wireframe aqui para enxergar melhor. Essa primeira é só cortada ao meio. Então, como vocês podem ver, ela amassa a malha, né? A malha não tem lugar para dobrar. Então, como ela não tem lugar para dobrar, a única coisa que acontece é que você distorce um pouco o modelo e ele fica desse jeito feião, amassado. É o pior jeito possível que a gente tem de fazer. Uma coisa comum que a gente faz é aumentar o volume. Você simplesmente faz 2 edge loops a mais e assim você aumenta o volume do seu modelo, garantindo que a área de deformação dele agora tem um pouco de controle a mais. Mas ela ainda, quando você só põe 2 edge loops, apesar de que na frente dobra legal,
porque como você adicionou volume, a parte da frente tem mais espaço para distorção, né? Então não dá essa pontinha esquisita. Atrás ela continua amassando de um jeito meio ruim de fazer. Tá vendo? O... Olha como essa dobra ela não é muito ideal. Ela simplesmente pega uma face, ela sobe esse vértice para cá enquanto ela mantém esse vértice fixo. Isso não é tão ideal, mas já é uma opção a mais e dependendo se for uma coisa que vai dobrar em 360 graus, por exemplo, para lá e para cá, tipo uma cobra, um rabo, é o melhor jeito de fazer. Mas o fato de que meus ossos estão empurrados para frente é porque eu estou tendo uma previsão de deformação. Por isso que é o rig também. Isso aqui é o wireframe que está deixando feio. Quando a gente faz uma dobra de uma coisa tipo cotovelo ou joelho, que move para um eixo só, né? Ele não gira em 360 graus, apenas rotação no próprio eixo, às vezes 90, às vezes 180. É muito comum a gente, em vez de deixar o osso assim, a gente fazer isso aqui para deixar onde seria mais ou menos o joelho ou o cotovelo do personagem e indicar onde a dobra vai acontecer já, porque isso deixa uma dobra mais natural da malha e ajuda a gente ainda depois, mais para frente, quando vai fazer animação e criar constraints e coisas do tipo. Então é um planejamento bom você colocar os ossos sempre um pouco tortinhos na direção de onde o eixo fica. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso quando chegar em osso. Esse modelo aqui, ó, como vocês podem perceber, ele é um pouquinho diferente. Ele é parecido com esse, olha só. Só que o loop de trás foi apagado e transformado nessa soma de triângulos aqui. O que essa soma de triângulos faz? Ela garante que a frente vai ter mais volume para dobrar, ó. Mas atrás, esses dois triângulos, eles vão fechar entre si, saca? Principalmente esses dois vértices aqui. E essa face, ela vai amassar de uma forma que é muito mais natural, ó. Você não dá aquela degrauzinho que estava dando aqui. Então isso é uma previsão de deformação ideal. Não vai ficar legal se você mover para o lado de cá, mas isso aqui é um eixo que gira para um lado só, tipo um joelho. E por último a gente tem essa, que é a mesma coisa dessa anterior, só que com uma adição de volume na parte da frente, para garantir que a dobra ainda fica melhor ainda ao se deformar. Né? Você só adiciona volume. Então você tem uma sequência de aumento de complexidade para a previsão de dobra, né? Que também aumenta a topologia, aumenta a quantidade de vértices, né? Vocês têm que lembrar que vocês têm um limite. Então, quanto mais complexo o personagem fica para receber melhores dobras, melhores coisas de modelo, mais topologia ele ganha. Então seu boneco vai invariavelmente ficar mais pesado. É por isso que modelos muito complexos são muito pesados, porque eles têm que prever todas as dobrinhas. Os low poly não precisa tanto. Então você vai colocar isso se o personagem for precisar dessas dobras. Geralmente umas básicas de joelho e de cotovelo, vale a pena colocar essa versão aqui. Que ela é simples, mas ela é muito boa. Essa aqui é só para quando você quer realmente adicionar um pouco de detalhamento. Gente, às vezes vai ter uns barulhos aqui de fundo, questões de aula gravadas em casa, não tem como fugir muito disso não. Eu já peço desculpa desde então. Direção e fluxo. Deixa eu tirar o wireframe de novo. Direção e fluxo é quando a gente quer controlar a direção dos nossos modelos, sabe? Tipo, o que você quer fazer com o modelo? Quais opções a gente tem que vai fazer com ele? Que vão
garantir que a gente tem um controle do flow da malha. O que é o flow da malha? É para onde ele vai. Essa malha está toda fazendo ou para cá ou para cá, né? Beleza, funciona. É o jeito que essa malha é uma malha básica. Mas se eu quiser que exista uma curva no meu flow, por exemplo, para aumentar a densidade de uma área, ou para garantir que eu consiga fazer um loop da forma que eu queira e tudo mais, né? Bem, tem algumas formas que a gente possa fazer isso. Primeiro vamos imaginar aqui que a gente quer fazer um flow de curva aqui, ok? Esse flow de curva, então eu vou ter que pensar de forma que meu edge loop que está aqui e o que está aqui seja um que faça esse modelo. Tudo bem. Se eu só fizer o formato da minha curva, igual eu fiz lá naquela parte lá sobre curvas e tal, massa, gerou uma curvinha na malha, mas não aconteceu. Eu tenho que garantir que exista um vértice aqui, ó, que obrigue a minha curva a ser feita. Então o que eu estou pensando? Eu quero que, na verdade, esse edge esteja passando aqui, porque ele vai garantir isso. Então vamos fazer isso. Vamos primeiro dissolver ele. Ao dissolver ele, a face de baixo fica junto. Apertar 1 para ir para vértice. Selecionar esses dois vértices. Apertar J de Join. E agora eu posso ajustar minha malha um pouquinho aqui para vocês verem o que vai acontecer. Basicamente, quando eu pôr meu loop, eu tenho agora um controle de curva, né? Eu mudei o meu flow. Ah, mas esse jeito foi esquisito, foi complicado. Tem um jeito mais fácil? Tem jeitos mais fáceis. Vamos pegar um mais fácil aqui, por exemplo. Eu posso vir, posso selecionar todas essas faces, apertar I para dar em set faces, deselecionar, apertar C para Circle Selection, selecionar todas essas, deletar essas faces, selecionar agora essas aqui e descê-las para cá. É uma curva mais retinha, mas ainda é uma curva. Se eu quiser que ela seja menos reta, eu posso fazer assim e ajustar até ela ficar do jeito que eu quero. Mas sinceramente, gente, o jeito mais fácil, absolutamente mais fácil de fazer isso, eu venho aqui, ó, seleciono esse edge, eu quero a curva aqui. Ok? Eu basicamente seleciono esse edge, botão direito em Edge Selection, e eu coloco... Cadê? Rotate Edge. O edge agora foi rotacionado. É aquela mesma coisa que eu fiz manualmente, sendo feita de uma forma um pouco mais automática, com meus loops passando aqui. Então isso que aconteceu aqui é o que a gente chama de controle de flow. Quando vez que eu faço um negócio desse, eu mudo um pouco a estrutura da minha malha. No momento aqui a gente só tem quads, né? A gente só tem quadrados. Se eu cortasse um deles ao meio, a gente teria um tri. 2 tris no caso, né? Todo quad é 2 tris. Quads e tris são ok. Principalmente tris são ok, desde que você tenha um outro tri. Por quê? Por que eu quero diminuir a quantidade de triângulos, já que o modelo vai ser todo triangulado dentro da engine? Porque o quad me permite um controle de loop. E ao cortar o triângulo, eu obrigo que esse quadrado se deforme de um ângulo só. Porque ao cortar um quadrado, todo quad... Deixa eu mostrar isso aqui rapidinho. Todo quad, quando ele for ser animado, ele vai poder dobrar ou aqui, né? Então ele vai ter duas opções de deformação dentro da engine. Se eu vir e corto aqui, eu impeço agora esse quad de ser deformado aqui. Porque ele não é mais um quad, eles são 2 tris. Ele vai sempre ser deformado no mesmo ângulo. Não somente, se eu tenho um triângulo e eu quiser fazer um loop,
o meu loop morre no triângulo, o que não acontece com quadrados. Quanto ao Rotate Edge, vocês vão reparar que ele ainda, mesmo mantendo quads, né, isso aqui é um quad, é um quad, é um quad, ele cria uma coisa que a gente chama de estrela. Essa aqui, ó, é uma estrela de 5 pontas, tá vendo? Ela tem 1, 2, 3, 4, 5 pontas saindo dela. Toda estrela de 5 pontas é uma estrela ok de ter. Você não vai querer o seu modelo cheio dela. Porque toda estrela de 5 pontas vai gerar uma estrela de 3 pontas, para manter o total de 8. Saca? Aí você fala, gerou mesmo? Gerou aqui, ó. Toda estrela de 5 pontas vai gerar uma em algum lugar de 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Isso é natural. O jeito mais fácil de provar isso é com extrude. Nós temos aqui quad só estrelas de 4. Eu dou um extrude Z, eu acabei de gerar. Olha os cachorros latindo. Desculpa, gente. Eu acabei de gerar uma estrela de 5, que é essa aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E uma de 3, que é essa aqui. Esse vértice aqui. Então, toda vez que você faz uma estrela de 5, você gera uma de 3. O que deixa a conta correta. Mas se você tem uma estrela de 6, 7, 8, isso é um erro. Qualquer estrela com mais de 5 pontas é um erro. Às vezes é um erro necessário, dependendo da razão do modelo e tudo mais. Mas geralmente, na minha matéria, significa perder ponto. Se você tiver um vértice que conecta com a cacetada de coisa, algo assim, não rola. Pode consertar. O máximo que eu aceito ficar desse jeito é tampa de cilindro, sabe? Você fez um cilindro e aí para fechar ele você veio, né, e cortou. Sabe aquelas tampinhas de cilindro que são assim? Isso aqui eu semi-aceito, mas ainda assim eu prefiro que virem quads. Então isso é basicamente seu controle de direção e fluxo. Sempre que vocês quiserem voltar em controle de fluxo, voltem aqui e confiram essa aula, que aqueles 3 jeitinhos que eu fiz ali são os mais básicos de controlar flow. Eu vou falar muito de flow. Uma outra coisa que a gente tem, além de direção de fluxo, é a ideia de clareza e simplicidade. Ou seja, a nossa noção de densidade variável. Mas o que é densidade variável? É basicamente você aumentar em densidades em áreas mais importantes e diminuir em áreas menos importantes. A perna, por exemplo, a coxa, não precisa ter muita densidade. A cabeça, as mãos, já precisa ter um pouco mais. E muitas vezes você vai precisar conectar coisas com tamanho diferente. Por exemplo, você vai fazer uma mão e você vai ter que conectar 32 vértices num braço que vai ter 8. Então você tem que ter uma previsão de conexão para poder fazer essa conexão. E a gente faz isso controlando a densidade, né? Para garantir que o modelo tenha uma certa clareza, mas que ele tenha complexidade nas áreas necessárias. Então eu vou mostrar aqui algumas formas de aumentar e de diminuir densidade. Ok? Basicamente as duas formas são iguais, você só inverte o processo caso você queira aumentar ou diminuir. Então vamos supor que eu quero transformar 4 quadrados, né? Isso aqui, em 2 quadrados só, aqui pro final. Eu quero aumentar. Nossa senhora, o cachorro latiu muito alto aqui. Eu quero deixar a mesma largura, saca? Mas diminuindo a densidade. Eu não estou diminuindo o tamanho ou a silhueta, estou diminuindo a densidade. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar desses 4 quadrados os 3 vértices centrais, ok? E vou dar merge neles, apertar M para dar merge e dar merge no centro. Eu posso fazer a mesma coisa aqui com todos os outros do meu caminho. Então, ó, 4 quadrados viraram 2 quadrados. Isso também aproveita e gera um flowzinho aqui, ó, até certo ponto.
Mas ficou dois triângulos aqui que eles são desnecessários. Eu posso vir aqui, dissolver esse edge, mexer isso um pouquinho aqui. E agora eu tenho uma redução de volume. Eu tenho um loop reto aqui, eu tenho um loop reto aqui, eu tenho curvas de loop aqui. Isso é também um controle de flow. Esse é um dos jeitos mais básicos. Ele é elegante esse jeito porque ele mantém mais ou menos um controle de quads bem equilibrado, sabe? De 4:2. Tem um jeito que é um pouco menos elegante, mas às vezes necessário, que é o de 3:1. Eu pego um edge aqui, ó, e eu só puxo. Só puxo ele para dentro, vai gerar esse patamarzinho aqui. Você seleciona os edges dele e dá fill. Então agora, se eu vim e dar extrude aqui, por exemplo, eu tive esse aumento de volume, tá vendo? Diminuição de volume. Mas os quads eles não têm o mesmo tamanho. Claro que eu poderia vir e dar uma equilibrada para ficar mais ou menos igual. Tem como fazer ajustes. Mas eu ainda acho um pouco menos elegante que o 4:2, o 3:1. Mas é um jeito interessante de controlar volume também e tudo mais. Sabe? Nada impede, assim. Você pode também dar um bevel com Ctrl B, só que tem que tomar muito cuidado com o bevel, porque ele pode vir, ó, e gerar n-gons. O que é um n-gon? Vocês já devem saber que é um polígono com a quantidade de lados maior do que 4. Por que um n-gon é ruim? Porque lembra do número de deformações que o quad tem, que são duas em triângulos? Então o quad ele é sempre dividido em dois triângulos. O n-gon ele pode ser dividido em n triângulos. E isso é um grande problema na hora de passar para renderização. Sabe, ela fica muito mais pesada, ela renderiza de forma errada e tudo mais. Essa é a grande razão que a gente não usa n-gons nem para modelar e nem para animar. Mas se for um boneco que vai ficar parado, assim, 100% fixo, não tem muito problema não. Então essas são as nossas duas formas principais. Mas se eu quiser aumentar o flow, por exemplo, eu quero transformar esses dois aqui. Vamos subir. Vamos dar um extrude aqui. Eu quero transformar esses dois em 4 aqui em cima. Então o jeito mais fácil, você seleciona esses dois aqui, isso aqui é uma ladragenzinha, em Edge, botão direito e você dá Subdivide. Aí ele vai subdividir só os edges e vai conectar automaticamente. Aí depois é só pegar aqui, dar um merge no centro, dissolver o edge que você não quer, na verdade, extrudar, né? E aí dissolver o edge. E aí você tem esse aumento de malha, que como vocês podem ver, ficou lindão. Parece muito complicado, mas isso aqui é muito fácil, né? É só um aumento básico de malha. E essas duas técnicas, tanto essa quanto a da direção e fluxo, quanto a do rig dobras, são as três técnicas mais importantes do processo de modelagem, porque elas são realmente técnicas. Elas não são questões de planejamento, igual a coisa da silhueta do Liquid Luz o Model Sheet. Elas são técnicas de modelagem, então é importante que vocês treinem, testem ela a partir desses exemplos que eu dei. Nossa, hoje foi clara a explicidade, né? Então, por último, a gente tem a previsão de UV. O que é a previsão de UV? Vamos deixar isso aqui. Previsão de UV é a ideia de textura versus relevo. O que eu estou fazendo no meu modelo precisa de ter volume? Precisa de ser um modelo? Ou vai dar para entender se for só na textura? Isso a gente está prevendo a abertura de UV, mas não só, a gente está prevendo se vai ser necessário você modelar ou não modelar aquela parte. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma peça que vai ter bastante mais vértices que a outra peça. Ok? Essa aqui, como vocês podem ver,
tem uma certa quantidade de vértices. E essa tem 4. Né? As duas são modelos completamente diferentes um do outro. Então, se você estiver vendo, por exemplo, nesse ângulo, é obviamente duas coisas diferentes. Então, se tiver câmeras, mas se for ver um bonequinho que vai ficar só no fundo parado, será que eu preciso mesmo modelar isso aqui? Ou eu posso só deixar na textura? Inclusive, essa textura aqui foi toda feita dando bake, que eu não sei se vocês aprenderam bake ainda, mas caso não, a gente vai passar por bake, que é, eu modelei esse negócio, dei bake nessa imagem para a informação de material desse modelo ficar exatamente nesse formato para eu poder usar como padrão de textura. Ó. Eu dei o bake aqui e aí eu uso como textura dessa aqui. Então é uma opção. Às vezes a gente faz muito isso para modelar carrinho. Você modela um carrinho, faz uns cortes todos esquisitos só para fazer o bake de textura, gera a imagem e depois deleta, dissolve os cortes e usa só como textura. Para fazer carrinho de fundo low poly, coisas do tipo, sabe? É uma manhãzinha. Então, essas são as nossas coisas principais. Passando por todas de novo, Model Sheet, base do design, o que vai ser a referência básica, que vai ser a nossa próxima aula da semana que vem. Link de luz, eu vou deformar ou não vou deformar a malha? É orgânico ou é mecânico? Silhueta, basicamente, né? De quantos ângulos a gente vai ver? É de um ou é de vários? Curvas, quanto mais redondo, mais volume. Rig dobras, quanto mais volume, melhor a dobra. E quanto mais bem planejada a dobra, melhor a dobra. Direção e fluxo, né? Como controlar onde eu quero que minhas curvas vão. Clareza e simplicidade, né? Como aumentar ou diminuir a densidade do meu modelo. E previsão de UV. Ou seja, vai ter relevo ou não vai ter relevo? Eu preciso que dê para ver. Basicamente eu quero que isso aqui, que está aqui, seja visível na silhueta? Ou eu quero que não seja visível na silhueta? Sacou? Aí por último, só porque eu esqueci de falar o termo, foi alguém acabou de ganhar alguma coisa ali fora, porque tá tendo um jogo. Mas, bem, vai acontecer isso, gente. Eu moro numa região com muitas pessoas em volta e não tem como fugir dos barulhos. Aqui, isso aqui, quando a gente sobe essa coisinha aqui, a gente chama isso de pole. Ok? Pole. Que essa subidinha, esse postezinho que a gente faz quando a gente dá um extrude. Todo pole, ele trabalha com essa curvatura, né? Ele faz essa mudança grave de coisa e ele tem essa relação de 5 e 3 de vértices. Só para caso eu use o termo, eu fale pole, eu falo alguma coisa disso. Então lembra, quando você faz um extrude, você gera pole. Todo vértice é uma estrela. O número de pontas que ele tem é a quantidade de estrelas, sabe? Nós temos quads, tris e n-gons. Isso é para trabalhar com face, quad, tris e n-gons, né? E eu acho que é isso. Poles, estrelas, n-gons. Eu acho que é tudo que eu precisava falar. Ok? Então eu acho que com isso vocês já conseguem. Não vou falar que vocês já conseguem modelar tudo, não. Claro, ele vai entrar no processo de modelagem ainda. Mas eu quero que vocês sempre voltem nesse vídeo para quando tiverem dúvida ou precisar de olhar uma referência de como é que faz uma coisa. Antes de chegar para mim e falar assim, como é que eu faço isso? Tenta usar essas técnicas aqui para fazer. Porque é mais legal você explorar esse processo de aprendizagem do que só caçar a solução. Beleza? Então, por essa semana é mais ou menos isso. Geralmente eu gosto que minhas videoaulas tenham 15, 20 minutos e sejam várias videoaulas ao invés de uma grande.
Essa aqui já tá chegando já em 35, mas eu acho importante que ela seja um pouquinho maior, assim. Pra vocês poderem, inclusive, testar e acostumar. É, sinta-se à vontade de tirar qualquer dúvida com relação a isso na live, porque eu sei que é uma parte um pouco complicada. E é bom você saber que é isso aqui que eu uso como referência para o processo avaliativo, viu? Se a previsão devia estar boa, se tem clareza e simplicidade, como é que está a direção do fluxo, se não tem vértice errado, parará, parará. Essas coisas. Então, é isso. Até a live. Abraço.